Eu gostaria de saber se os filhos têm a obrigação de cuidar dos pais idosos. Não só os filhos têm obrigação para prestar assistência aos pais idosos, como os pais têm obrigação para prestar assistência aos filhos. No que concerne a alimentos, a gente costuma dizer que venta lá, venta cá, né? Então, aquela responsabilidade dos pais quando os filhos são pequenos, ela é transferida para os filhos quando os pais são idosos ou não têm condições de sobrevivência. O Estatuto permite que esse idoso, se não tiver condição de sobrevivência, ele peça ajuda a seus filhos, desde que os filhos possam arcar com essa ajuda. Se a família não tiver recursos para ajudar os pais idosos, o Estado tem dever de ajudar? Uma das inovações do Estatuto do Idoso é exatamente esta. Se a pessoa não tem condições de conseguir com o seu trabalho, e muitas vezes nem trabalho tem, né, para sobreviver às suas próprias expensas, com o seu próprio rendimento, o Estado é obrigado a pagar uma pensão equivalente a um salário mínimo mensal. Se apenas um dos filhos se responsabilizar pelos cuidados dos pais idosos e os outros irmãos se omitirem, ele poderá recorrer à justiça? Esse filho pode recorrer à justiça, não em nome próprio, mas em nome do pai, para que os outros filhos auxiliem na despesa e na manutenção deste idoso. Esse auxílio na manutenção é óbvio que tem relação direta com aquilo que cada filho recebe, né? Um filho que ganha X e outro que ganha 10 vezes mais vai arcar com 10 vezes mais nas despesas. Se houver negligência dos filhos no cuidado dos pais idosos, que medidas judiciais são previstas por lei? O Estatuto do Idoso é um estatuto que veio inovar na legislação brasileira. Por que inovar? Porque o Estatuto do Idoso prevê punições severas àquele que viola os direitos do idoso. Por exemplo, digamos que eu tenho um pai e que eu obrigue este pai, já idoso, a fazer uma procuração para mim. O Ministério Público pode entrar com uma ação não só para anular esta procuração, mas pode entrar com uma ação criminal, isso é crime, né? Muitas vezes um filho usa a pensão do pai desviando o destino, quer dizer, ele usa em benefício próprio. É comum o filho ir no banco e fazer empréstimo em nome do pai, ou o cuidador deste idoso ir no banco e fazer empréstimo em nome do pai. É comum segurar o cartão da aposentadoria, né? Isso tudo é crime. A responsabilização é muito mais grave, é muito mais severa. A obrigação do Estado é a proteção do idoso. Existe algum órgão público responsável pela defesa dos direitos dos idosos? O principal órgão público de defesa dos interesses do idoso é o Ministério Público. O Ministério Público ele pode ingressar nas casas de cuidado de idoso, fazer entrevista com os idosos e tomar as medidas que ele considera pertinentes para defender o interesse do idoso. Agora, existe também os conselhos de idoso, que podem ser municipais, estaduais e nacionais. O Conselho do Idoso ele é que cria e implementa as normas, os projetos vinculados na defesa do interesse do idoso. Então, esses são os órgãos. O Estatuto do Idoso traz ainda a Anvisa, né? A Anvisa pode visitar essas clínicas de repouso para idoso, né? E não só a Anvisa, mas qualquer órgão que viole, que está sendo violentado o Estatuto do Idoso, pode tomar as posturas pertinentes. Hoje, a responsabilidade é de todos nós. A lei diz que o cidadão é obrigado a fazer cumprir o Estatuto do Idoso.